Arro pessoal, bom dia. Hoje é domingo, dia do sol, e temos ainda um domingo bastante movimentado. Bom, na madrugada, 1h26 da manhã, a Lua fez sextil com Saturno, um aspecto interessante, um aspecto de amadurecimento e estruturação, e vale lembrar que o Sol continua naquela conjunção com Urano. Essa conjunção ela aconteceu de forma exata ontem à noite, mas ela vai reverberando fortemente ainda no dia de hoje, e pelo menos aí pelos próximos 2 dias a gente ainda vai ter esse Sol com Urano trazendo aí, né, as suas energias para a gente. Eu comentei bastante ontem sobre isso, inclusive para quem me mandou lá, né, para quem compartilhou, me marcou, mandou o mapa, eu me surpreendi até que duas pessoas estavam num momento muito forte, estavam, não estão, né, num momento muito forte, que é a oposição de Urano a Urano, que se junta então, quer dizer, esse Urano do céu, nessa conjunção de Sol e Urano no céu, faz aspecto com o próprio Urano do mapa. Então isso é muito forte, talvez seja o seu caso, se você tiver Urano ali pelos últimos graus de Escorpião, né, 26, 27, 28, você está recebendo esse impacto aí também, olha lá no seu mapa. E quem quiser ainda faz esse mesmo esquema, me compartilha, né, coloca lá, me marca, né, para eu ver, aí eu vou te compartilhar também, e aí manda o seu mapa, que eu dou uma olhadinha lá e trago algumas reflexões para você sobre esse momento. Bom, madrugada tivemos essa energia e também 1h35 da manhã a gente já teve o aspecto que eu comentei ontem, ele vai estar reverberando fortemente hoje. Ontem eu já me cortei do nada, assim, eu não sei como, realmente eu não sei como, estava na cozinha e cortei o dedo ali. Não, novamente, não consegui perceber, eu só percebi quando começou a doer e sangrar, né? Eu falei, o que aconteceu aqui? Mas estou falando isso porque 1h35 da manhã, Mercúrio fez quadratura com Marte. Então, esse é um aspecto tenso, aspecto ali, né, de muita tensão, atrito, inclusive pode já ter influenciado, pode já não, né? Aconteceu exatamente na madrugada, pode ter influenciado sonhos. Para mim, influenciou demais. Aliás, eu não sei, na verdade é sempre uma mistura de tudo, né? Porque eu tive sonhos meio de terror, assim, né? De esquartejamento, como que é? De perseguição. Mas, assim, eu tô aqui refletindo se é por conta da série que eu tô assistindo, né? Aquela série The Last of Us. Se você assistiu aqui, comenta. A série meio que de terror, né? Assim, tudo que acontece ali é meio que de terror. Inclusive, o episódio que eu tinha assistido ontem, né? Um dos monstros grandões ali esquartejou o cara, né, com as mãos. E aí isso vai perturbando o nosso campo, né? Então, eu estou aqui refletindo, eu acho que é uma mistura de tudo. Se esse pesadelo, né, não foi um sonho agradável, não foi também tão marcante, mas não foi agradável, obviamente. Se foi por conta dos resquícios da série, né, que vai perturbando o nosso campo. Se foi por conta da quadratura de Mercúrio e Marte, que traz esses temas violentos, ou se foi uma mistura dos dois, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo ali, o astral somente reverbera, né? Então, é como se, por eu estar com esse conteúdo latente, assistindo, aí ontem, inclusive, que foi sábado, a gente assistiu uns 2 episódios, enfim, e aí vem o aspecto no céu e reverbera aquilo que está ali. Então observa como é que foi sua noite, quais foram seus sonhos, os temas que podem ter sido trazidos à tona, mas mais do que isso, que é mais importante ainda, hoje já pega ali a sua pedrinha calmante, já pega aí o seu óleo essencial calmante e principalmente tenha a atitude mental, tenha a consciência de que o dia pode estar um pouco irritado, né? Mercúrio representa a nossa mente, então a mente pode estar naquele padrão de irritação. A palavra pode estar saindo mais agressiva, ou até sendo percebida de forma mais agressiva. E isso pode gerar o quê? Discussões, brigas, né? E aí é um domingo que tem tudo para ser agradável, porque a gente tem aí, né, o Sol em conjunção com Urano, mas que, novamente, né, ele pode ser algo muito positivo, trazer insights maravilhosos, mas pode trazer algumas perturbações também. Então a quadratura de Mercúrio e Marte convida a gente a testar a nossa tolerância, a nossa paz, a nossa tranquilidade, né? E perceber que realmente, se a gente domina, né, o nosso estado interior, mesmo os eventos externos, eles não vão afetar tanto a gente. Novamente, isso é desafiador, eu sei, eu faço esse trabalho aqui constantemente,
porque a gente está aqui se trabalhando, mas acontece alguma coisa no exterior, às vezes toca uma ferida, né? Falamos de Quirón ontem também, e isso vem à tona, mas fica a dica então, né? Não deixe que essa irritação aconteça. Outra coisa, como eu já comentei, cuidado com pequenos acidentes, né? Cortes, questões de fogo, né? Queimar ali, principalmente quem cozinha, porque a gente pode ter isso um pouco mais proeminente, principalmente vai que, né, você tem ascendente leão e o Marte está passando no seu ascendente, né, aí fica mais forte ainda. E também, né, muita atenção aí na questão do deslocamento, né, porque Mercúrio também fala sobre carros, né, ir para lá e para cá, aquelas pequenas viagens, e a quadratura com Marte, ela pode estimular tanto você quanto as pessoas ao redor a dirigir de forma mais rápida, né, mais imprudente até, porque Marte é velocidade, Marte é essa coisa de autoconfiança. Então aquela pessoa que, ah não, eu confio, e aí ela acelera muito mais do que deveria, faz uma ultrapassagem que não é permitida ali, porque ela confia que ela vai conseguir. E também, né, as discussões e brigas no trânsito podem ficar, né, mais acaloradas. Então, muita atenção também, principalmente para quem for se deslocar nesse domingo. Tem muita gente que viaja, né, vai para o interior, e aí vai pegar a estrada, muita atenção. Bom, e aí na madrugada, ainda de madrugada, a Lua, 2h29 da manhã, entrou no signo de Aquário. Então já mudou um pouco a energia, saiu do Capricórnio, elemento terra, realizador, né, a montanha que a gente vai subir, metas e objetivos, vai para Aquário, que fala muito do futuro. Os dois signos têm muita ligação, né, afinal os dois, pela astrologia tradicional, são regidos por Saturno, mas o Aquário ele tem aquela visão mais ampla, ele pensa no futuro, ele pensa no coletivo, ele pensa nos amigos, nos grupos, tudo isso é uma temática aquariana, então pode ser um domingo muito legal, né? Imagina, né? O Sol fazendo conjunção, ou seja, ativando fortemente o regente moderno de Aquário, que é Urano. E aí, a Lua entra em Aquário hoje. Como é que é? Você tem a liberdade de sonhar, de criar o seu futuro, de criar aquilo que você quer realmente para o seu futuro. Eu sempre falo isso, né? Quando a pessoa está com algum. Tem pessoas, por exemplo, que eu atendi que tem ali a casa 11, regida pelo signo de Câncer. E quem que vai entrar em Câncer daqui a pouquinho? O próprio Júpiter. Então eu falei para a pessoa, vai lá, né? Aproveita esse momento de Júpiter na sua casa 11, que acontece a cada 12 anos, e crie o seu futuro. Né? Visualize realmente o que você quer para daqui a 5, 10, 20 anos, 30 anos, o que você realmente quer construir, né, para um futuro mais longo. Isso é Aquário. Né? Você olhar para frente. Por isso que Aquário é um signo futurista e traz aí, às vezes, inovações, porque é como se a mente fosse lá para frente e voltasse para trazer essa inovação. E fica a dica, acabei de ler ali, né, num livro que eu estou lendo, eu faço um mix de livros que eu vou lendo de manhã, e aliás eu estou gravando aqui de manhã para vocês, né, domingão de manhã, já filmei a varanda que está linda, cheia de neblina, né, a nebulosidade aí, porque eu estou alto, né, então eu vejo a nebulosidade lá embaixo, frio, muito bonito, e aí acabei de ler, né, aquela velha frase, aquela velha explicação que a gente já sabe, que a imaginação é muito importante. Aquilo que a gente imagina de forma bem vívida, né, que você fecha o olho ali, que você começa a visualizar e colocar detalhes, a PNL trabalha muito isso, o nosso cérebro, ele não vê a diferença. Né, então, você pode estar, sei lá, vendo uma maçã na sua frente, e aí você vai ativar alguns circuitos, alguns neurônios ali no seu cérebro, e se você fechar o olho e visualizar também essa maçã de forma ali nítida, muito forte, o seu cérebro vai ativar essas mesmas áreas do cérebro. Né? Inclusive o teste que se faz é isso, né? Você começar a visualizar um limão, o suco daquele limão, a acidez, e aí você perceber que do nada, sem ter limão nenhum na sua boca, você está salivando, né? Por conta do que você imaginou. Então pode ser um dia hoje, esse domingão, desse processo de visualização de futuro. O que você quer para o seu futuro? Fica aí a pergunta, né? Se nada te impedisse, se você não tivesse medos, bloqueios, enfim, qualquer limitação, né? Às vezes pode ser a limitação do dinheiro ou da idade, né? Algumas pessoas falam, não, já está muito tarde para mim, enfim. Se você não tivesse essas limitações, qual seria o seu futuro? O que você gostaria de criar? Aproveita nesse domingo. Até porque a Lua faz dois aspectos poderosos com transpessoais. Né? 5h26 da manhã,
para quem acorda cedo, a Lua fez um sextil com Netuno. Esse é um aspecto de muita inspiração. Esse é um aspecto que traz uma porta ali de acesso ao nosso inconsciente, ao amor incondicional. Então, tem aquela coisa, né? Para quem acordou cedo, pode ser aquele momento de inspiração, de meditação, de olhar para dentro, de trabalhar o amor incondicional, a compaixão. Para quem estava dormindo, domingo de manhã, né, 5:30 da manhã, é muito provável que muita gente estava dormindo, pode ter afetado bastante os sonhos, né? E talvez até de uma forma, nesse horário assim, né? Eu gostaria até de ter dormido até esse horário para ver se o sonho ficaria melhor, né? Porque o que eu lembro não foi um sonho agradável. Falei, meu, pelo amor de Deus, não sei nem se eu vou continuar assistindo essa série, que é, né, mexe realmente com o nosso campo emocional. Mas, para quem ficou dormindo até 5:30, um aspecto bem agradável. 9:33, a Lua faz a conjunção com Plutão, que a gente já sabe aqui, a conjunção é o aspecto mais intenso, né? Faz com que os dois astros precisem trabalhar juntos em sinergia. Isso às vezes pode ser fluente ou desafiador, né? Não vou nem falar bom ou ruim, e depende da natureza dos planetas. Então, a princípio, a Lua em conjunção com Plutão, que é um planeta muito intenso, é o regente moderno de Escorpião, tende a ser um aspecto desafiador. Então pode trazer traumas à tona, emoções muito intensas, coisas muito profundas vindo à tona, né? Mas também pode trazer o acesso ao nosso poder. E aí imagina, né? O poder de co-criar o seu futuro. Se você perceber, né? Aliás, tem uma. Acabei de ler também, não é, era em outro livro e não era sobre necessariamente criar o futuro, mas tinha a ver com o poder da mente sobre o corpo, de uma pessoa chamada Norman Cousins, né? É um médico que inclusive 2 livros que eu estou lendo falam dele, achei muito interessante. E que ele foi diagnosticado lá com uma doença e o médico deu para ele, ó, você vai ter aí, sei lá quanto tempo de vida, 6 meses de vida. Você vai partir, né? Não tem o que fazer. E aí ele falou, não, não aceito isso. Ele foi lá e foi fazer o tratamento dele. Ele falou, bom, se o estresse criou essa doença, aliás, o estresse, pessoal, se você não gerencia o seu estresse, precisa, viu? Porque ele é a raiz de muita coisa complicada. Aliás, pequena vírgula, eu vi que começou Semana Bogo, está começando pelo menos, né? Semana Bogo dando terra lá na Austrália. Quando começa em outro país, a chance de ter aqui também é muito alta, né? Então não vou duvidar de segunda-feira amanhã a gente começar com uma Semana Bogo, né? Para quem não sabe, a Semana Bogo é aquela semana onde você compra um óleo e ganha outro, é um momento maravilhoso para quem, né, tem ali essa vontade, né, de ter óleos essenciais. É a semana para você fazer ali o seu estoque, a sua coleção, ter acesso a talvez óleos que você não teria, mas você compra ali na promoção. Não sei se vai ter essa semana ainda, porque a do Terra já lançou promoções incríveis aí no início do mês, mas é possível, né? E se não tiver nessa semana, nesse mês, certeza que no próximo mês vai ter. Então, se você quer entrar nesse mundo dos óleos essenciais, vem comigo, né? Porque é uma das melhores formas de gerenciar o estresse. Mas voltando então, esse Norman Cousins, ele foi, né, pelo médico, ele ia morrer, né? Essa doença aí não tem cura, você vai morrer. E ele se hospedou num hotel e ficou ali fazendo a terapia do riso, né? Ele começou a assistir comédia, a dar gargalhada, e ele percebia, né, que acho que era meia hora de riso, 20 minutos de sessão de risada ali, permitia ele dormir sem dor por 2 horas, sendo que nem a morfina, né, tirava a dor dele. E aí, passou-se um tempo, ele fazendo aí essa terapia, e ele se curou, né? Então, assim, olha só que importante, olha só o poder da mente. Às vezes, a medicina tradicional fala, não, você não tem mais jeito, mas aí a mente vai lá e fala, tem sim. Então, o Plutão ele traz esse poder à tona. E falando em cura, a gente tem também, 10:44 da manhã, o planeta Júpiter fazendo sextil com Quirón. Então também temos uma porta ali, uma abertura para a cura, para ajudar a curar nossas feridas. E quem que vem ajudar? Júpiter, o grande benéfico, a espiritualidade, nossas crenças. Então imagina, essa conjunção de Sol com Urano pode estar permitindo a gente ter uma nova visão de vida. E lembra que eu sempre falo aqui, né? Às vezes, um evento que aconteceu na sua vida gerou uma ferida e aí gera uma autoimagem, né? Uma visão também, uma forma de ver a vida. Ou seja, se você foi ferido por alguém,
né, você vai considerar esse mundo hostil, você vai ver esse mundo como um lugar perigoso, como um lugar onde você não pode confiar nas pessoas, enfim. Isso vai gerar uma ferida, uma forma de ver o mundo que vai ser retroalimentada. Ou seja, se você acredita que esse mundo é hostil, a tendência é que esse mundo se apresente de forma hostil, embora ele também tenha o lado acolhedor dele. Então, o Júpiter, ele pode trazer aí uma nova visão de vida. E com a libertação de Urano, mais ainda. Então, talvez você tenha aí uma nova visão, uma possibilidade. Inclusive, pedir curas espirituais, né, para quem tem essa conexão com a espiritualidade, o Júpiter, como um planeta que fala da espiritualidade, você pode ter aí esse contato, essa abertura para pedir curas espirituais. Bom, o mesmo Júpiter, 10h45 da manhã, ele faz o quê? Ele faz uma quadratura com os nodos lunares. Então, vem aquela energia, né, aquela reflexão se estamos seguindo nosso caminho de correção de alma. Se a gente está indo na direção que a nossa alma determinou para continuar o nosso processo evolutivo. E aí, novamente, né, a gente pode não estar no nosso caminho por conta de crenças, por conta de visões de vida. Vou dar um pequeno exemplo aqui, né? Vamos supor que você tem aí uma correção de alma que envolve, sei lá, fazer algum processo, alguma coisa envolvendo arte, né? Sei lá, alguma coisa envolvendo sua criatividade, sua arte. Mas, por algum motivo, né, você nasceu numa família onde, sei lá, todo mundo é engenheiro, todo mundo trabalha numa, sei lá, numa profissão mais, né, dessas mais estabelecidas aí da nossa sociedade, e aí você acreditou, né, você foi ensinado que, não, você tem que seguir esse caminho, porque trabalhar com arte não vai te dar dinheiro, não vai permitir você viver ali uma vida boa na sociedade, e aí você seguiu esse caminho, né, falou, beleza, então eu vou para engenharia. Só que você se torna infeliz porque você se vê constantemente querendo, né, sua alma querendo expressar uma outra coisa. E aí, talvez hoje venha essa reflexão: será que eu não estou no meu caminho de correção de alma por conta de alguma crença, de algo que eu aprendi, né, e que pode ser alterada? Pessoal, hoje o áudio ficou um pouco mais longo, mas novamente aqui é assim, né? Dependendo do dia, é rapidinho, a gente fala, troca uma ideia, não tem muito o que falar também, as coisas estão acontecendo ali, poucos eventos no céu, mas hoje temos bastante evento. Inclusive hoje, se der tudo certo, eu quero fazer a live do resumo astrológico da semana. Então, em vez de fazer amanhã de manhã, eu já faço hoje no domingo. Lembra que eu comentei, né? Que eu estou nesses 2 dias aí, o dia que eu posso fazer no domingo, eu faço no domingo. Quando eu não conseguir fazer no domingo, eu faço na segunda-feira. Mas sempre, né, no início da semana, a gente faz aquela reflexão ali da semana toda, vê os principais aspectos. Então, se você gosta da live, fica ligado ali no Instagram, porque ela pode surgir aí a qualquer momento. Talvez, eu acho que eu estou mais para fazer ela à tarde, mas fica lá ligada e ligado no Instagram. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui. Se você gosta desse trabalho, lembra, né, hoje a única forma de contribuição mesmo é o compartilhamento, ajudar a espalhar a mensagem ou participar dos cursos, né, dos atendimentos. Mas eu estou pensando até em formas, né, de trazer mais formas de contribuição, fazendo até um grupo nosso ali, enfim. Mas por enquanto é isso. Quem puder, quem gostar desse trabalho, quer que ele se mantenha, né, compartilha, né, porque é assim que a gente vai mantendo nossa conversa diária aqui, né, todos os dias, de domingo a domingo, a nossa conversa sobre os astros e reflexões. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.